A denúncia sobre a situação do Centro de Detenção Provisória de Piracicaba. Neste complexo penitenciário, de toda a população carcerária, cerca de 40% de Limeira. Pessoas de Limeira detidas que foram encaminhadas a Piracicaba e os parentes destes presos que estão extremamente preocupados com a situação do presídio. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Mix o juiz criminal, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto. Doutor Barrichello, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para debater este assunto. Uma boa noite ao senhor. Boa noite, eu agradeço e estou à disposição. Que eu puder responder e ajudar e esclarecer até a população e quem estiver nos assistindo, eu me comprometo aqui, apesar do curto espaço de tempo, né? Mas vamos tentar responder o que for possível. Eu agradeço do senhor ter vindo aqui, né, com a sua agenda atribulada aí das audiências, mas importante a sua presença, doutor Barrichello, porque temos praticamente metade do presídio ocupado por detentos de Limeira. Então, nós estamos recebendo muitas reclamações de parentes desses detentos que estão extremamente assustados com as condições sanitárias, com a questão da superlotação, agora essa questão da tuberculose, um possível surto de tuberculose, além de outras colocações que fazem sobre as dificuldades que têm de acesso aos pavilhões, enfim. Eu gostaria de mostrar ao senhor alguns depoimentos que eu gravei com familiares destes detentos, para que a gente possa falar um pouco a respeito deste assunto, na sua experiência aí na vara criminal, a respeito da questão específica do CDP de Piracicaba. Vamos ver esta denúncia em cima do fato. Esta mulher tem um filho detido no CDP de Piracicaba. Há quanto tempo o seu filho está preso? Faz 9 meses. Há 9 meses ele cumpre pena por qual delito? Por tráfico de droga. Detido por tráfico de drogas aqui em Limeira e foi encaminhado para o CDP de Piracicaba. Correto. Nós sabemos que cerca de 40% dos detentos em Piracicaba são de Limeira. Agora, a questão é que dentro do CDP de Piracicaba, o que esses detentos estão vivendo é uma verdadeira cena de horror. Sim, pois é. É como o preso que estava lá, que a gente tinha denunciado, que ele estava com tuberculose. Aí a gente denunciamos, aí a imprensa foi lá, eles falaram que não procedia isso, até que ele veio a falecer. E tem muita gente lá que está com tuberculose, com meningite, e eles assim não deixam a gente levar remédio, pois eles também não dão remédio para eles. Esse rapaz que faleceu com tuberculose, você nas visitas ao seu filho, você já tinha visto esse rapaz por lá adoentado? Sim. Abriu um buraco próximo ao peito dele e ele estava magro, magro, magro. Aí ele não conseguia nem andar mais e nem comer mais. Eles faziam, os próprios presos lá, faziam sopa de pão para ele. E uma vez a mãe dele chegou lá para visitar ele, para você ver, nem lá ele não estava mais. Ele tinha sido internado, mas aí retornaram com ele. E a mãe dele pediu internação, e eles falaram que não era caso de urgência. Então, na avaliação do presídio, não havia necessidade de uma internação, ele acabou falecendo dentro da cadeia. Sim, e pela doença que ele tem, vários presos estão assim lá. E a gente teme pelo filho da gente. É que nem eu falei, ele errou, tá pagando, mas assim, que pague assim com dignidade. Porque senão, desse jeito... Olha, até porque esses detentos, né, vão sair de lá piores do que entraram, né? Porque vão sair revoltados, enfim, não há nenhum tipo de reabilitação. Estão confinados ali, num espaço extremamente limitado. Na cela do seu filho, estão quantos na mesma cela? 42. E é uma cela que teria espaço o quê? Para 15 no máximo? Para 10, porque a cela é muito pequena. O que ele conta para você? Como é que eles se revezam? Conseguem dormir todos ao mesmo tempo ou não? Não. Uns dormem, os outros ficam de pé, outros ficam sentados, porque não tem como dormir. E fora o colchão, que tem lá que fede mofa aquilo lá. Por isso que vem doença, a comida. Quando a gente está lá, a comida vai dia de domingo, você abre a marmita, você veja de tudo. De tudo. Tem até caco de vidro na comida. Não estou mentindo. Comida servida dentro da cadeia. Isso, pela Vivo Sabor.
a empresa responsável por fornecer o alimento. Como é que eles fazem revezamento, por exemplo, para tomar banho, questões sanitárias, de banheiro, tem uma fossa ali, como é que funciona? Assim, uns tomam banho de manhã porque eles fecham a água lá. Aí aquele banheiro fica uma nojeira. Até quando a gente vai lá visitar ele, quando dá 1h, eles fecham a água. A água vai voltar só lá para as 4h da tarde que eles religam a água. Imagine como que não fica essa cela com o banheiro. E todos amontoados dentro da cela? Todos amontoados dentro da cela. Fora isso, o que mais o seu filho comenta com você de condições do CDP de Piracicaba? Bom, também a reclamação, Gardinali. Assim, a GIR entra lá, eu acho assim, que não tem necessidade de bater, porque eles estão lá, entendeu? Eles quebram as coisas que a gente leva, eles batem neles. Fora, tem um agente lá que ele chama seu Flávio. Ele vai lá fazer a contagem, os presos estão sentados, ele dá chute na cabeça e os presos lá não podem fazer nada. Nada, nada, nada. É uma coisa lamentável. Então, ali transformou-se num local desumano e com cenas de atrocidade. Sim, ali tá pior que o Carandiru, sinceramente. E fora a humilhação que a gente não passa lá, porque assim, a gente leva as coisas, eles tiram da bolsa da gente e depois vai jogando. Amassa o pão da gente, amassa o bolo que a gente leva. Eu acho assim, não é cachorro que tá lá. Os agentes têm que fazer a revista, né, logicamente, para verificar, né, se não há nada de errado dentro dos alimentos, mas tem formas e formas de fazer isso. Né? Sim, mas eles fazem isso daí de, sabe, assim, propósito mesmo. Porque é a revista, depois tem o raio-x. Por isso que eu falo, eles fazem de pirraça isso daí. Então a gente queria, sabe, sei lá, tomar uma providência, porque assim, aconteceu com esse moço, meu filho tá lá. Eu não sei o dia de amanhã dele, entendeu? A senhora teme, inclusive, pela integridade física dele? Sim, temo. Muito. O que ele fala pra senhora? Tá com medo? Tá com muito medo de ficar lá. Se arrepende do que fez, mas está lá pagando a pena e de uma maneira bastante desumana. Sim, eu quero que ele pague pelo erro que ele fez, mas assim com dignidade. Olha, essa é uma das denúncias, eu tenho outras denúncias, outros familiares de detentos que contaram detalhes do que acontece dentro do CDP de Piracicaba. Juiz criminal, doutor Barrichello, comigo ao vivo aqui no estúdio. Você tiver alguma pergunta, quiser ligar para a gente aqui no 3404-4010, estamos ao vivo para atender a população. Doutor Barrichello, acho muito pertinente a sua presença no debate deste assunto. Eu penso da seguinte forma: o indivíduo praticou um crime, não é? Julgado, né? O senhor como juiz julga o delito, julga a situação e lhe atribui uma pena. Isso. Ele tem que cumprir essa pena, né? A pena tem que ser cumprida. Mãe nenhuma coloca filho no mundo para ser bandido, para ser marginal. Aliás, eu lamento muito pelas famílias, porque é muito doído você ver o sofrimento dos pais, né, com os erros, os delitos praticados pelos filhos. Então, cometeu o crime, né, o juiz atribui a pena, tem que cumprir a pena. Mas tem que cumprir de uma maneira que seja humana, né, doutor? Sim, a gente chama isso de dignidade humana. A pena tem que ser cumprida num local, no mínimo, que seja digno. Então, eu até, se me permite, até costumo falar que eu tenho, vamos dizer, uma fama até entre os bandidos, né, entre alguns criminosos que são processados, de ser um juiz rigoroso ou mão pesada. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sou extremamente preocupado com as condições dos presos, por exemplo, no presídio de Limeira. Eu sou corregedor de presídio aqui em Limeira, então eu não posso tomar providência relacionada a Piracicaba. Entretanto, eu dou um exemplo, eu sou rigoroso, cobro também deles o cumprimento da pena, só que se eles têm algum tipo de denúncia ou existe alguma reclamação, eu costumo também cobrar do Estado, para que o Estado apresente e dê as condições dignas, humanas, para cumprimento de pena. Ou seja, não é porque
condenado criminalmente, que ele também pode ser colocado em algo que a gente chama aí numa masmorra ou num lugar insalubre, etc. E com relação ao CDP de Piracicaba, eu não posso assim, me manifestar. Por exemplo, ela colocou uma questão relacionada à agressão num caso determinado desse detento. Isso precisa, obviamente, ser apurado, depende de testemunhas de outros detentos, etc. Entretanto, a gente sabe, é um fato notório, que o CDP de Piracicaba, em primeiro lugar, está superlotado. E a capacidade é uma, às vezes não existe uma unanimidade no tocante à capacidade, mas os jornais, né, a própria mídia, ela divulga. A gente pode dizer que até 700 presos seria uma quantidade razoável para o CDP de Piracicaba, mas não é isso que acontece, e normalmente a gente vê que a capacidade já está extrapolada em pelo menos 2 vezes. Então, quase 40%, ou pelo menos 40%, entre 40% e 45%, isso acaba flutuando, desses presos são daqui de Limeira mesmo. Então, por isso que a gente tem esse contato diário com não só os presos que vêm do CDP de Piracicaba, mas também com os agentes, aqueles que trabalham na escolta e que vêm de Piracicaba também para trazer aqui os presos para as audiências. Então, nós temos conhecimento desses fatos e já existe uma ação judicial lá em Piracicaba em andamento, que foi essa que até interditou parcialmente ou proibiu o ingresso de novos presos lá no CDP de Piracicaba no ano passado. Só que o Tribunal de Justiça acabou, vamos dizer assim, cassando aquela liminar, e a ação ainda está em andamento lá em Piracicaba. Doutor Barrichello, além da questão da superlotação, né, um problema já de bastante tempo, questão desse possível surto de tuberculose. Tivemos uma morte na semana passada, mais casos que foram confirmados pela própria Secretaria de Administração Penitenciária. Matéria aqui do Jornal de Piracicaba de hoje diz que haverá uma reunião em São Paulo na próxima quinta-feira com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, porque tem agentes que foram contaminados com a tuberculose, estão preocupados e farão esta reunião com a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, para pedir providência. A tuberculose, né, que o contágio se dá por via aérea num local, né, fechado, com superlotado, local para 500 presos tem ali 1.600. Então, isso é realmente preocupante, porque a chance dessa tuberculose, de mais presos contraírem a tuberculose, é muito grande. Isso. Numa situação como essa, né, em que há um surto, existe alguma medida que pode ser tomada? Eu lhe pergunto isso, até repassando a preocupação dos familiares desses detentos, porque, repito, o preso tem que cumprir a pena, mas a família fica num sofrimento porque não sabe o que está acontecendo. Aliás, esse rapaz que morreu dentro do CDP aí de tuberculose, os parentes me contavam o sofrimento da mãe, que ia lá toda semana e viu o filho definhar até morrer. Então, o que é que pode ser feito numa situação como essa? E lhe pergunto até se existe possibilidade de uma interdição do presídio. Então, eu claro, fico numa situação complicada para dar detalhes a respeito do CDP. Mas de uma maneira geral, mas eu posso responder exatamente. Um presídio que tem essa situação. Eu posso responder com base em um exemplo do que aconteceu aqui em Limeira. Então, recentemente nós tivemos também um problema parecido, mas envolvendo sarna, aqui no CR de Limeira. E qual que é a medida a ser tomada? Primeiro, a gente não tira isso, obviamente, da nossa cabeça e decide sempre com base em algo que está comprovado, com base nos autos. Então, aqui no caso de Limeira, e isso é até vamos dizer, um exemplo, né, de algo que é feito e deve ser feito em Piracicaba, é chamar, por exemplo, o CEMIL, aqui em Limeira, o CEMIL foi até o Centro de Ressocialização, eles me apresentaram um relatório e disseram: doutor, a gente tem que suspender imediatamente, por exemplo, as visitas. Ou, aqueles presos que trabalham fora, eles têm que também, a gente tem que suspender esse trabalho e daí tomar as medidas para o tratamento. Então, é possível. Eu acho que até exagerado seria interditar um presídio, mas sim,
suspender novas entradas. Evitar que novas pessoas sejam Exatamente. contagiadas. E colocar todos aqueles que estão já com sintomas, já em tratamento imediato, eles têm que ficar, às vezes, até de uma forma até confinada ou eventualmente lá dentro mesmo da unidade, mas em um local aí adequado, ou em um hospital. Existe um hospital de custódia e tratamento também. Existe um hospital chamado penitenciário. Aqui é possível ser encaminhado para lá para tratamento, e se não for possível, dentro da unidade prisional, para que seja levado, por exemplo, até Santa Casa ou algum hospital para que receba um tratamento adequado, ainda que acompanhado com a escolta. Então, existem, sim, algumas medidas que podem, e não só podem, como devem ser tomadas. Acho que de plano interditar seria algo exagerado, mas no mínimo suspender novas entradas seria algo bem salutar, que foi o que nós fizemos aqui em Limeira, e que já tomei conhecimento de outros juízes que fizeram algo vamos dizer, algo parecido, né? Claro que oficiar para a própria SAP, cobrando providências, cobrando e pedindo auxílio para secretarias municipais, né? No caso de Piracicaba lá, mas aqui o próprio município auxiliou, apesar de ser uma unidade vinculada ao governo do estado. O município acabou prestando serviços, requisitamos médicos, requisitamos enfermeiras, requisitamos outros profissionais da área da saúde, que daí fizeram esse, vamos dizer assim, pente fino, essa avaliação, aplicado o tratamento e suspende, sim, as novas entradas. E também é óbvio que os agentes que trabalham lá, eles têm direito também a receber o mesmo tratamento e receber as cautelas. Uso de máscara, muitas vezes, uso de luvas e dentre outras providências, dentre outras precauções. Exatamente. 3404-4010, tem alguém no telefone? Alô? Alô? Oi, quem fala? Sueli. Como? Sueli. Ô, Sueli, muito obrigado pela sua ligação. Você fala de onde? Parque Hipólito. Do Parque Hipólito. Sueli, abaixa o volume da sua televisão, por favor, para a gente poder ouvir você melhor. Você pode ouvir só pelo telefone, pode tirar o volume da televisão. Sueli, você tem alguma colocação a fazer a respeito desse assunto ou alguma pergunta para o juiz doutor Barrichello? Eu tenho para o juiz Barrichello. Pois não. Doutor, deixando os presos lá, confinados em algum lugar lá, como o senhor acabou de dizer, acho que é meio possível. Lá não tem lugar para esses presos que estão contaminados ficar lá dentro. E ficando lá, eu tenho certeza que eles iam passar para os que estão lá dentro, doutor. O senhor não acha? É a preocupação, né, dos parentes da contaminação, né? Sim, então, aqui o que nós fizemos, né, é uma medida às vezes até drástica, e alguns até não gostaram, mas às vezes uma suspensão das visitas, infelizmente, tem que ser tomadas. E, obviamente, a remoção desses presos, né? Eu repito, eu não queria interferir na decisão lá do meu colega. Inclusive, eu até conheço o juiz corregedor lá de Piracicaba, é o Dr. Luiz Antônio Cunha. Até conversei, né, com a própria Mariana aqui, para que tentasse uma entrevista junto com o Dr. Luiz Antônio Cunha, lá em Piracicaba. Eu recomendo para que ele seja ouvido e para que isso também seja levado para o próprio juiz corregedor, que sim pode tomar as providências. Mas um dos exemplos é remoções imediatas. Isso é uma outra providência que pode ser feita para uma outra unidade prisional também mais adequada, né? E, sem dúvida, investimento ali maciço em tratamento e o auxílio dos órgãos relacionados à saúde do município, no caso, lá de Piracicaba. Agora, eu quero aproveitar esta situação e a questão prisional na nossa região para falarmos sobre o presídio de Limeira, né? E a necessidade de termos um CDP em Limeira, e eu sei que o senhor tem se empenhado nessa questão. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu quero mostrar a sequência dessa denúncia, dessa reportagem, abrindo espaço para familiares dos detentos, que contam detalhes, porque eles vivenciam, eles estão lá todas as semanas, eles entram e saem da cadeia e contam o que enxergam, o que vivenciam dentro do CDP. Preste atenção nesta reportagem. A agonia de uma mãe com 2 filhos presos. E além da dor,
da situação de tê-los encarcerados, a agonia de ver as condições do CDP de Piracicaba. Seus filhos detidos há quanto tempo? 1 ano e 7 meses e 1 a 3 meses. Que delitos que eles cometeram? Os dois é tráfico de droga. Os dois detidos por situação de tráfico de drogas. A senhora mora em Limeira. Moro em Limeira. Bom, o primeiro detido já foi encaminhado para Piracicaba. Já. A senhora passou a visitá-lo. Isso. E agora o segundo também para o mesmo CDP. Também. A senhora frequenta, então, o CDP de Piracicaba já há algum tempo. O que a senhora pode dizer? O que vem acontecendo nos últimos meses que a senhora tem observado dentro do complexo penitenciário do CDP de Piracicaba? Então, lá é mais ou menos como a outra falou, né? É a situação das doenças, né, que está tendo lá, das humilhações que a gente passa na revista. E nesses dias eu fiquei triste porque uma mãe queria entrar com uma sacolinha dentro da bolsa dela, sabe? Uma sacolinha de plástico, insignificante, né? Aí o que estava revistando falou, não, você não vai entrar com essa sacolinha porque lá dentro tem muito lixo. O que ele quis dizer com isso? Que lixo são os nossos filhos. Então, é humilhante isso aí pra gente, né? Como foi humilhante eu ir ver meus filhos, ver aquele rapaz sendo transportado para lá e para cá pela mãe, né? Porque ele, Qual rapaz? o rapaz que estava doente, que faleceu. O rapaz que faleceu com tuberculose, a senhora presenciou a debilidade física dele. E na hora do culto lá, a mãe dele tinha que carregar ele. Ele já não conseguia nem andar mais. Que depois que vira o estado dele, puseram ele na enfermaria, né? Mas depois que ele já estava no fim mesmo, né? E é triste, né, a gente lá, o meu filho emagreceu muito, meu filho, você nem conhece mais, você vê ele, né? Eu estou preocupada. O que ele fala para a senhora? Ele tem comido mal, tem se alimentado mal, a comida é ruim? Só come final de semana quando eu levo. Aí no dia de semana eles comem um pão, uma bolacha, que a gente leva no final de semana, eles passam e comem, porque diz que a comida de lá não dá para comer. Ruim a comida? É bem ruim mesmo. Né? E já acharam um monte de coisa no meio da comida, então eles se alimentam assim. Né? E O que mais ele conta para a senhora do que acontece lá dentro? é mais quando entra essa GIR que fala, né? Que entra, que bate, esses dias que ele apanhou bastante, eles não podem fazer nada, né? Apanha de graça? Apanha de graça, porque acho que eles acham graça em bater. Aí, porque lá eles entram armados lá, né? Então lá não tem como assim apanhar porque fez alguma coisa, porque tem que ficar quieto, né? Porque eles entram com arma pesada lá dentro. E batem, dá borrachada, ele falou que estava muito dolorido, que ficou 3 dias dolorido. Eu acho que não há necessidade disso, porque já estão pagando pelo que eles fizeram. Porque é triste ficar em celas, como eles estão apertadas, suja, entendeu? Eles já estão pagando, né? Celas superlotadas. Superlotadas, superlotadas. Como ficam lá? Amontoados? Tudo amontoado. Tem, a cela parece que tem capacidade para... Eu não sei mais ou menos, sei que tem acho que uns 20, quase uns 30, né? A cela, colchão horrível, tem preso lá que já está pegando aquela coceira, sabe? Dos colchão. A senhora teme que seus filhos possam contrair alguma doença? Principalmente esse que emagreceu demais, né? Eu tô com medo que ele possa contrair uma doença lá por causa disso, né? Porque eu tô assustada de ver o tanto que ele já emagreceu lá. Como é lá dentro? Muito sujo, escuro, como é? Olha, escuro não é, só que só não é sujo porque eles tentam ali, sabe? Da forma deles, dá uma limpadinha ali, sabe? Mas é horrível, tudo velho, tudo, sabe? Tudo bagunçado, é terrível mesmo. Né? E mais as humilhações que a gente tem que passar lá fora, porque parece que eles tratam a gente, né? Quer dizer, eu, no caso, se acha que eu queria que o meu filho tivesse um lugar daquele, eu não queria, só que eles acham que a gente pôs no mundo para isso daí, então acho que é culpar a gente, né? A senhora não criou seu filho para ser bandido? Nem para ser bandido e nem para ver no sofrimento que eu tô vendo agora, né? Arriscado eu ver meu filho sair de lá de dentro num caixão. A senhora é favorável que ele cumpra a pena pelo delito que ele praticou, mas que cumpra a pena de uma maneira
que seja justa. Então, o que ele fez, ele tem que pagar, né? Mas só que de uma maneira justa. Sem estar apanhando, sem fazer nada, né? Porque é complicado isso aí, né? Então é isso aí mesmo, tá complicado, viu? O negócio lá tá feio mesmo. Olha, são denúncias gravíssimas, são depoimentos impressionantes e eu quero aproveitar a presença do juiz criminal, Dr. Barrichello, para algumas questões bem práticas aos familiares desses detentos do CDP de Piracicaba. Você que está me assistindo agora, quase metade do presídio de Piracicaba é ocupado por presos de Limeira. Você que está me assistindo agora e que tem um familiar preso, que está preocupado com esse surto da tuberculose, que está preocupado com a falta de condições e com a superlotação. Doutor Barrichello, para a gente prestar um serviço, né, a essas pessoas, a estas famílias, né, o que é que pode ser feito, a quem elas podem recorrer, essa informação que passaram a mim, né, a título de reportagem, de que maneira isso pode chegar ao juiz corregedor e culminar em alguma providência para resolver o problema? Isso, eu estava até explicando, só repetir. Então, para ser bem prático, qualquer familiar aqui de preso daqui de Limeira, por exemplo, posso deixar bem claro, pode me encaminhar, né, na 2ª Vara Criminal de Limeira. Eu sou juiz corregedor daqui, mas como eu tenho um contato muito bom com o juiz corregedor de Piracicaba, eu posso recepcionar aqui em Limeira cartas, eventualmente, e-mails também, e eu encaminho via ofício formalizado direto para o juiz, o Dr. Luiz Antônio Cunha, que é o juiz lá de Piracicaba, para que ele já tome as providências formais e fica tudo isso registrado. Então, eu posso, lá o endereço aqui, né, do Fórum em Limeira, Rua Boa Morte, número 661, né, aqui no centro. É o Fórum do Centro, é o fórum. Você pode chegar, fórum criminal. As pessoas têm receio, você pode chegar no fórum, né, nem sempre o juiz vai poder atender, mas pode dizer, olha, eu tenho um documento para entregar, para encaminhar para o juiz Dr. Barrichello. Vai ser encaminhado, vai chegar nas mãos dele. Então, né? Pode, para ser bem prático, pode ir até o fórum aqui em Limeira, na Rua Boa Morte, de preferência já levar uma carta por escrito. Uma carta mesmo, não precisa de advogado. Relatando o que está acontecendo? Relatando o que está acontecendo. Meu filho está preso, está acontecendo fulano de tal, etc. E daí peço para a pessoa se identificar e colocar também endereço e telefone. Encaminha lá no fórum, pode procurar o Paulo Roberto Sartori, que é o meu escrivão, ou seja, ele é o chefe do cartório, ele é subordinado, mas ele é que tem um contato diário lá comigo e ele fica logo no térreo, entrando no fórum, à direita, o cartório da 2ª Vara Criminal e Execuções Criminais daqui de Limeira, e eu encaminho essa carta por ofício para o juiz. Pode encaminhar também um e-mail, tá? E depois, quem quiser, pode entrar em contato, mas é Limeira, daí o número 2, CR, @TJSP, que é a abreviatura de Tribunal de Justiça de São Paulo, .jus.br. Então, limeira2cr, @tjsp.jus.br. Pode encaminhar essas reclamações também para mim via e-mail, eu recebo diretamente isso e posso encaminhar também por e-mail para ser mais rápido e por ofício para o Dr. Luiz Antônio Cunha em Piracicaba, né? Isso sem prejuízo da atuação dos advogados. Os advogados vão defender a pessoa do ponto de vista técnico lá dentro do processo judicial. Mas essas outras questões, se não conseguirem esse contato, e às vezes por estarem até aqui mesmo em Limeira, e em razão dessa facilidade e desse canal que eu estou deixando aberto, por favor, pode entrar em contato. Dependendo do caso, até me manda uma mensagem até pelo Facebook. Eu tenho um perfil, se alguém pesquisar pelo meu nome, Luiz Augusto Barrichello Neto, eu tenho um perfil oficial, né, meu lá no Facebook. Me manda também
uma cartinha, né? Ou seja, uma reclamação, mas se identificando, pelo menos, identificando quem é a pessoa que está lá recorrida. Não pode ser anônimo, gente. Tem que colocar na sua mãe, identifica para poder resolver o problema. Se não conseguiu anotar, não tem problema, pode ligar aqui na TV Mix 24 horas, a gente repassa tudo por telefone a qualquer momento. Agora, doutor Barrichello, nós estamos já quase encerrando o programa, é uma questão que eu não posso deixar de fazer. Nós sabemos da importância de um CDP para Limeira. Justamente para ajudar. Provisória. Afogar ali. Exatamente. Qual é a sua perspectiva? Eu sei que o senhor está envolvido. Nós não temos do Estado, me parece que essa convicção de que tem que ser feito O Estado pretende CDP. Construir aqui uma unidade prisional, sim, mas para regime semiaberto. Ou seja, aqueles que já cumpriram uma parte da pena no fechado e ganharam uma progressão para o semi. Só que esses presos que estão no CDP de Piracicaba, eles são presos chamados provisórios. Eles foram presos há pouco tempo e ainda muitos estão respondendo a um processo judicial. Então, o Estado pretende construir uma unidade que não atende às necessidades de Limeira. Então, essa é a nossa luta, né, que é o governo do Estado que cuida disso. Dá tempo de mudar a cabeça do governador? Exatamente, dá tempo de mudar. Amanhã tem até a instalação e a inauguração, né, da unidade da Fundação Casa. A secretária da Justiça estará presente, vamos tentar conversar com ela. Mas já oficiei para o governador, estou tentando marcar uma audiência para conversar e para explicar essa situação. E essa questão do CDP de Piracicaba, ela obviamente pode nos auxiliar a mudar o tipo de modelo. E um CDP em Limeira, com certeza, não digo que resolverá totalmente, mas irá aliviar essa situação, porque todos os presos daí de Limeira ficariam aqui numa unidade prisional nova. Olha, agradeço a sua disponibilidade de principalmente levar essa orientação para essas pessoas que estão desesperadas, já passam pela aflição de ter filhos, de ter maridos presos, né? Repito aqui, gente, mãe nenhuma cria filho. Falou, Gardinário, mas está preso, é safado, é vagabundo. Mãe nenhuma cria o filho para praticar o crime. E se praticou e recebeu uma pena após o julgamento, tem que cumprir a pena. Vai ficar preso o tempo que for determinado pela justiça, pela decisão judicial. Agora, não, numa situação dessa de desumanidade, né, como nós estamos vendo, e outra coisa também, ficam confinados ali no espaço para 500, tem 1.600, o sujeito sai de lá pior do que entrou. E aí é uma discussão do nosso sistema penitenciário, né, doutor Barrichello, que infelizmente não reeduca ninguém e as pessoas saem de lá até mais revoltadas do que entraram, né, a necessidade até de que esses centros penitenciários tenham atividades para os presos, para que a gente possa recuperar ser humano, senão não adianta nada, o sujeito volta e a criminalidade continua alta. Então, essas informações que o senhor passa aí a essa população, a esses parentes, é muito importante, por isso que eu fiz questão que o senhor viesse aqui para falar diretamente a eles. Muito obrigado pela sua presença e bom trabalho. Estou à disposição. Por favor, quem tiver essa reclamação, eu faço questão e eu encaminho para o juiz lá em Piracicaba, sem problema algum. Muito bem. Passa a urna aqui. Deixa eu aproveitar o doutor Barrichello, a boa vontade do doutor Barrichello, o senhor fazer o nosso sorteio hoje aqui, doutor, do prêmio do programa de hoje. Só o senhor pegar um cupom aí. Vamos ver. Vamos aproveitar. Não, só um. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Quem ganhou foi a Anne Marielle Soares, do bairro Graminha. Alô, Anne Marielle Soares, da Graminha, ganhou aí o kit de pincéis de maquiagem, o prêmio do programa de hoje. Vamos seguir com a nossa programação. Agora tem o nosso telejornal com a Mariana Antonella e depois o Alerta Geral direto de Piracicaba com o Paulo Eduardo. E às 9, hoje tem esporte aqui com o Clube Esportivo Mix. Doutor Barrichello, muito obrigado. Bom trabalho, uma boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. Tchau.